Bom, olá. Hoje nós vamos trabalhar mais uma aulinha de História Contemporânea do Brasil, como eletiva do terceiro ano. E na aula passada nós falamos um pouquinho sobre... Nós falamos um pouquinho sobre o declínio do Império, né? E como que se finalizou o segundo reinado. Na real, nós estudamos o segundo reinado até aqui, e nós entendemos que o segundo reinado, que o governo de Dom Pedro II, se acabou por conta de três pilares de sustentação do governo que simplesmente deixaram de existir. Ou seja, três grandes apoios que o reino tinha, que o império tinha, e que não teve mais a partir da última década do século XIX, que eram o quê? O apoio religioso, que foi desgastado por conta da relação de Dom Pedro II com a maçonaria, perdeu o apoio dos exércitos, que buscavam cada vez mais melhorias para sua condição depois da Guerra do Paraguai e não foram atendidos por Dom Pedro II, inclusive vimos que a proclamação da República, ou seja, o golpe que tirou o Dom Pedro II de cena, foi um golpe militar liderado pelo ministro da Guerra, Deodoro da Fonseca, que era um marechal, que é o maior cargo do Exército brasileiro, e perdeu o apoio dos grandes donos de terra por conta da ilegalidade da escravidão, por conta da abolição da escravatura em 1888. Então, hoje nós temos aqui a primeira aula que fala de fato de Brasil contemporâneo. Talvez a gente esteja demorando, e não importa se não der para ver tudo, desde que nós vejamos bem toda a matéria que nós conseguimos até o fim do primeiro semestre deste ano. Bom, o que acontece? Vimos então que Dom Pedro II foi deposto e que Deodoro da Fonseca, apoiado pelo exército, pelos cafeicultores e pela Igreja Católica, abandonou o rei, né, apoiado por essas três instituições. O Dom Pedro II foi deportado e houve a proclamação de uma república. Pessoal, o que é uma república antes de mais nada? Uma república é um governo dividido entre três poderes, um que faz as leis, que é o legislativo, outros que a executa e administra o governo, que é o poder executivo, e o poder judiciário, que são juízes que julgam a população, e os outros dois poderes. Essas coisas você aprendeu lá em sociologia. Então, a partir de agora, a partir de 1889, nós temos um fim do chamado poder moderador. Nós temos o fim do poder real. Nós deixamos de ter uma figura que comanda e que está acima dos outros três poderes. Em outras palavras, deixamos de ter um rei para termos presidente e para termos Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa é o que hoje é o Senado, é o grupo de pessoas eleitas que vão fazer o poder legislativo, ou seja, que vão fazer as leis. Então, agora nós não temos mais a presença de um rei, e sim a presença de um presidente e de uma Assembleia Legislativa. E nós temos aqui, de 1889 até 1930, a chamada República Velha. Então, é lógico que isso é uma divisão didática, né? Uma visão para que nós possamos melhor aprender. Não pensem que as pessoas que viviam lá em 1900 pensavam, nossa, eu estou vivendo na República Velha. Não é assim. Isso é uma divisão feita por professores para selecionar, circular determinadas características de determinado tempo histórico, para que nós possamos hoje estudar esses tempos e compreender como é que aconteceu essas coisas, esses eventos históricos. Bom, a República Velha, então, ela vai de 1889 a 1930, ela vai acabar com a ascensão de Getúlio Vargas. Só que, dentro da República Velha, nós temos uma divisão de períodos, chamado a República da Espada, que vai de 1889 a 1894, e tem esse nome porque ela é governada por militares. Dois militares foram presidentes nesse período. Marechal Deodoro da Fonseca, justamente o que arquitetou o fim do reinado e o início da República, e o Marechal Floriano Peixoto, que será o segundo governo da República da Espada, da República Velha. E depois nós temos a chamada República Oligárquica, que é o segundo momento da República Velha, que vai de 1894 para 1930.
é o período já consolidado da República e é onde apenas um dos seus presidentes, que foi Hermes da Fonseca, foi presidente. Bom, então agora nós vamos estudar nesta aula a República da Espada, que a própria República da Espada se divide em outros 3 períodos: o governo provisório, o governo de Deodoro da Fonseca e o governo de Floriano Peixoto. Visão geral da República da Espada. O governo está na mão do Exército Brasileiro e é um período extremamente conturbado, a República da Espada, porque ela está ainda consolidando um novo sistema. Nós acabamos aqui, enquanto Brasil, de deixar de ser império, de ter um rei, e passamos a ter uma república. Então, quando há essas mudanças muito drásticas na política, onde se muda de fato o sistema político e não o governo, é sempre momentos conturbados. Então, nós temos aqui um momento conturbado em todo o período da República Velha. E na literatura, quando você vai ler textos, você percebe que há uma disputa de poder entre o que eles chamam de casacas, que eram as pessoas que são civis, que não são militares, e que estão ligadas à produção de café, e os fardados, que são os militares. Então você tem ali uma disputa de poder muito clara entre pessoas que são do exército, fardados, e que não são, que são os casacas e que são agricultores. Quando nós falamos em economia, nós temos aqui uma divisão entre os agroexportadores, ou seja, os produtores de café que exportavam café para a Europa, e os industriais, que é aqueles ricos da cidade, chamada burguesia urbana, que vão tentar industrializar o Brasil. Não consegue, já de clara, eu coloquei aí tentativa. O Brasil se industrializa a partir de Getúlio Vargas no final da década de 30. Então, assim como nós vimos na aula passada a Era Mauá, que foi uma tentativa de industrialização, aqui nós também temos tentativas falhas de industrialização. Então vamos ao primeiro momento, que é o governo provisório. O governo provisório, ele é 1 ano de governo, né, 2 anos de governo, com o objetivo de consolidar o sistema. Então, assim que se expulsa Dom Pedro II do Brasil, Deodoro da Fonseca toma o poder e não se tem eleições. Ele diz, olha, eu vou ficar por 2 anos no poder até que nós consigamos fazer uma constituição e consolidar a república. Então, esse momento, que é o governo provisório de 2 anos, está Deodoro da Fonseca e o exército e os casacas, né, as assembleias legislativas, todos unidos, tentando consolidar um novo sistema, que é um sistema republicano. Então, escolhendo ali ao poder executivo, como vai funcionar o poder judiciário, escrevendo uma constituição, ou seja, reorganizando estruturalmente a política do Brasil. E quando nós trabalhamos um sistema político, é muito interessante que a população se sinta parte desse sistema republicano. Então, um elemento que é muito interessante nós pensarmos é a construção dos símbolos nacionais desde a República, o que pode ser considerado também uma falsificação da história, porque uma grande preocupação dos republicanos neste período provisório, a grande preocupação do governo era criar uma cultura republicana, ou seja, criar uma ideia de que a população, de que era bom para a população. E quando se pensa em criar uma cultura republicana, o primeiro elemento que se pensa é justamente os símbolos nacionais. Vou dar um exemplo para vocês. Esta daqui é a bandeira do Império, tá? E nós temos, às vezes, assim, pensado que esta bandeira, que é a nossa bandeira hoje, aí aquela professora que não é crítica, aquela professora mais velha de história, ela diz assim, ó, o verde representa as matas, o amarelo representa as riquezas. Não é isso. Isso é uma história inventada para que nós nos sintamos brasileiros. Estas cores e estes formatos têm uma história. Veja aqui, por exemplo, essa daqui é a bandeira do Império, é a bandeira de 1824 a 1889, foi essa, representando Dom Pedro I, Dom Pedro II, ou seja, o Império Brasileiro. E perceba que o formato já é o mesmo, e aí esse verde, por exemplo, não significa as matas, esse verde significa a família de Bragança, que é a família de Dom Pedro I. E o amarelo significa a família da mulher do Dom Pedro I, que é a Dona Leopoldina, que fazia parte de uma outra dinastia de reis da Europa, que era a dinastia de Habsburgo.
Então você tem a família de Bragança, representada pelo verde, e a família de Habsburgo, representada pelo amarelo, a coroa, representando que nós éramos uma monarquia, um governo de reis, e o nosso principal símbolo econômico, que é o café, que à esquerda aparece em fruto e à direita em flor. E no meio, aquela cruz e aquele globo representa a bandeira de Portugal, que Dom Pedro I era português. E aí, hoje, nós não podemos simplesmente acreditar nisso, porque nós deixamos de nos identificar com os governos. Então, era necessário criar uma cultura onde nós nos sintamos brasileiros. E houve um concurso, no caso da bandeira, por exemplo, onde se tentou votar e escolher qual bandeira nós teríamos. Nós temos esta, por exemplo, aqui foi uma das bandeiras que foi sugerida para nós, né? A bandeira é uma cópia, claro, dos Estados Unidos. Aliás, se cogitou que nós nos chamaríamos Estados Unidos do Sul, tá? Porque os Estados Unidos está lá na América do Norte, nós seríamos os Estados Unidos do Sul, ou Estados Unidos do Brasil. Essa bandeira perdeu o concurso e ficou esta bandeira aqui, como o nosso símbolo oficial. Este desenho, por exemplo, foi colocado como uma propaganda na época, então não teria aí o Marechal Deodoro da Fonseca no meio, aí teria a bandeira que ganhou, que seria a bandeira dos Estados Unidos do Brasil, só que este desenho ele é rascunhado, não foi para frente, porque a figura da República, que é aquele anjo no fundo, não foi considerado positivo, porque é uma mulher, e as mulheres eram consideradas, e ainda hoje são, por muitas mentalidades machistas, como algo fraco. Então não pegou esse desenho, porque a República não poderia ser ligada com uma figura feminina. E daí a gente poderia passar muito tempo falando disso, política do branqueamento, por exemplo. Rui Barbosa, que era um grande político da época, mandou queimar quase todos os arquivos de escravidão. O nosso hino da República, que inclusive está aí neste link, ele tem uma parte que ele fala: não acreditamos que teve escravidão. Quer dizer, política do branqueamento é tentar apagar o passado escravagista para tentar integrar a população negra no Brasil sem muitas revoltas. Apesar de muito criticado, até que deu certo, né? Nós não temos muitas conturbações de forma geral pelo movimento negro, né? O movimento negro ele vai se organizar ao longo do século XX e tomar força bastante recentemente. Bom, este quadro do Calixto é um outro exemplo de como se pensava de forma heróica a proclamação da República, né? Como se houvesse aí uma glória, e na verdade foi uma organização muito mais política do que guerreiro, mas esse quadro é importante nós conhecermos, é o quadro do Benedito Calixto sobre a proclamação da República, vangloriando a proclamação da República. Bom, além desta criação dos símbolos nacionais, nós temos a promulgação da Constituição de 1891, e é então a segunda Constituição do Brasil que nós vimos. Nós tivemos o projeto da Constituição em 1823, a Constituição da Mandioca, que não foi para frente. Nós tivemos a Constituição, a primeira, 1824, que foi aquela escrita por Dom Pedro I, que o colocava como poder moderador, e agora nós temos a nova Constituição, a Constituição Republicana de 1891, a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, com Z mesmo, tá? Novidades desta Constituição: Brasil, Estado laico, justamente para acabar com o problema entre Igreja Católica e maçonaria, uma vez que a maçonaria tem uma presença muito grande nas elites econômicas brasileiras. Então, o Estado laico ele vem neste contexto de evitar problemas entre Igreja Católica e maçonaria no âmbito do governo. Nós temos o fim do poder moderador, então nós temos ali o fim do poder de um rei, passando a ter poder apenas executivo, legislativo e judiciário, lembrando que esses poderes eles não têm uma hierarquia, nenhum manda mais que o outro, eles são complementares e harmônicos, e passamos a ter o fim do voto censitário, que era aquele voto, para quem não lembra, que você precisava ter uma renda mínima para votar. A partir de agora, nós não temos mais o voto censitário, nós temos um outro critério de votação, que seria a alfabetização. Você precisava ser alfabetizado para votar. Lógico que, novamente, subentendeu homens, uma vez que a educação
era proibida para as mulheres e também o voto feminino não era nem pensado nesta época. E quem que poderia se alfabetizar? Ricos e brancos. Então, na verdade, não mudou muito, o poder ainda continuou nas mãos de homens, nas mãos de brancos e nas mãos de pessoas que possuíam renda. Então, além de ser, se você fosse um homem branco e pobre, também você seria um analfabeto e não poderia votar. Só que agora, como não era necessário comprovar a renda, nós inauguramos algo que vamos falar muito forte na aula que vem, que é o voto do cabresto, porque esse voto passa a ser aberto. As pessoas, hoje o nosso voto é secreto, mas a Constituição de 1891 se colocava o voto aberto, aonde as pessoas iam lá e declarava voto em tal pessoa. Então os grandes fazendeiros mandava seus empregados votarem, atestava que eles eram alfabetizados, mentiam que eles eram alfabetizados, e eles iam lá votar no candidato apoiado pelos donos da fazenda. É o que nós chamamos de voto do cabresto, que é como se levasse o gado para votar, seria uma coisa mais ou menos nesse sentido. Então, a definição é, voto do cabresto é quando o dono da fazenda incentivava, obrigava os seus empregados a votar no candidato que ele apoiava. E os novos símbolos nacionais aparecem na Constituição como oficiais. A nova bandeira, o hino nacional, o hino de proclamação de república, tudo isso aparece na Constituição de 1891. Só um detalhe, a palavra promulgação significa que esta Constituição ela foi discutida, né? Quando você promulga, significa que houve um consenso e se produziu uma lei. Quando você outorga, você obriga, tá? Outorgar é algo que se briga. Bom, nós temos aí, então, durante esse governo provisório, esta promulgação dessa Constituição, e nós temos também a chamada crise do encilhamento. São medidas adotadas por Rui Barbosa, que era um político que estava no Poder Executivo como ministro da Fazenda, com o objetivo de promover a industrialização do país. Então, Rui Barbosa, ele olhava para a Europa, entendia a Europa como um sinônimo de modernidade, Estados Unidos, e o grande diferencial, a Europa e os Estados Unidos, e o grande diferencial desses países é que eles se encontravam industrializados. Então, qual que é o plano do Rui Barbosa? Liberar créditos bancários, ou seja, fazer empréstimos para as pessoas se industrializar, que tinham interesse de construir indústrias na capital, principalmente Rio de Janeiro, emitir o papel moeda, ou seja, fabricar mais dinheiro, e aumentar as taxas de importação, que são as coisas que entram para cá. Resultado, muitas pessoas criaram empresas fantasmas só para ter o dinheiro. Esse negócio de fazer mais dinheiro cria inflação, porque a moeda se desvaloriza, quanto mais moeda existe, mais desvalorizada ela é, pela lógica de oferta e procura, e empobrecimento do Estado e dos bancos e quebra de bolsas de valores. Então, na verdade, a crise do encilhamento é uma falha do plano de Rui Barbosa para a industrialização que levou uma série de falências. Pensando, então, em governo provisório, você vai lembrar da Constituição de 1891, relacionando aos novos símbolos nacionais, e você vai lembrar na questão econômica da crise do encilhamento. Bom, segundo momento da nossa aula, governo Deodoro da Fonseca. A Constituição de 1891 previu eleições como indiretas e desvinculadas. O que é isso? Indireta, a primeira, né? Depois passaria a ser direta. Indireta é que apenas a Assembleia vota no presidente. É como se o nosso Senado escolhesse o presidente. No caso da ditadura militar no Brasil de 64 a 88, uma junta militar escolhia o presidente. Uma eleição indireta é quando não é o povo que vota no presidente. E desvinculada significa que você pode votar, que você não vota em uma chapa. Hoje em dia, as eleições são vinculadas. Quando você votou, por exemplo, no Bolsonaro em 2018, se votou no Bolsonaro automaticamente no general Mourão, porque eles são uma chapa. Quando é desvinculado, você vai até a urna e vota no presidente e no vice-presidente. Você pode votar, então, no presidente de uma chapa e no vice-presidente de uma chapa. Então, veja esse caso. Deodoro da Fonseca tinha como vice o Anden Coke, que era um parceiro dele. E ele disputou contra Prudente de Moraes, que tinha o vice-presidente Floriano Peixoto.
Quem foi eleito? Deodoro da Fonseca como presidente. No entanto, vice-presidente mais votado não foi o Andel Koch, foi o Floriano Peixoto. Então, governou no período da República Velha, no período de Deodoro da Fonseca, governou Deodoro da Fonseca, mas o seu vice era o Floriano Peixoto. A economia abandonou completamente a tentativa de se industrializar, então continuamos aqui o ciclo do café, e a política, aconteceu que o Deodoro é um militar, ele não soube levar muito bem a ideia da democracia ou mesmo da república. Então ele passou a desrespeitar o Congresso, ele passou a governar de forma autoritária, passou a governar de forma a não levar em conta a opinião de mais ninguém. Como resultado, o Congresso, que é o poder legislativo, composto por principalmente donos de grandes propriedades de café, criou as chamadas leis de responsabilidade, que era um dispositivo para impedir a tirania de Marechal Deodoro da Fonseca. E a resposta é que Deodoro da Fonseca chamou os militares e tentou um golpe. Então veja, o Deodoro ele conseguiu um golpe no reinado, e ele tentou dar um golpe na república que ele mesmo tinha proclamado, porque ele não aceitava que o Congresso limitasse o seu poder. Então, em 3 de novembro, Teodoro ele faz um cerco no Rio de Janeiro para tentar dissolver o Congresso e ele governar sozinho. Floriano Peixoto, seu vice, é que impede, porque ele é apoiado pela Marinha, também chamada Armada. A Marinha aplicou um contragolpe. Então, existe uma guerra no Rio de Janeiro, no final de 1891, entre Deodoro da Fonseca, com os militares que apoiava, e o Floriano Peixoto, apoiado pela Marinha, e os dois guerreando para impedir, enquanto Deodoro queria impedir a existência do Congresso, Floriano Peixoto queria manter o Congresso e manter a República. Floriano Peixoto vence esse conflito e Deodoro da Fonseca renuncia ao cargo, nos levando ao terceiro momento da nossa aula, que é o governo de Floriano Peixoto. Floriano Peixoto ele tem uma face dúbia. O que significa? Face dúbia é aquele presidente que um monte de gente ama e um monte de gente odeia. Que ele tem coisas muito boas, coisas muito ruins. Eu acho que o maior exemplo recente nosso é o Lula, que tem um monte de gente que ama e um monte de gente que odeia. E que se você olhar o governo dele, ele acabou com a fome, é algo positivo. No entanto, participou dos maiores escândalos de corrupção, que é algo negativo. Então ele é dúbio. E ele foi chamado, no caso agora, o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Floriano Peixoto, como consolidador da República. Ou seja, ele foi o cara que de fato fez acontecer a República, retomando a economia urbana e se aproximando das oligarquias. Então ele teve esse governo com o objetivo de instaurar a República. Ele teve que lidar com uma revolta, chamada Revolta Federalista no Sul, aonde o Partido Federalista era contra o Floriano Peixoto, então eles chamados de Maragatos, que era o pessoal do Rio Grande do Sul, que era contra o Floriano Peixoto, e lutou contra os pica-paus, eles eram chamados assim por conta do seu uniforme, que era do Partido Republicano Rio-Grandense, que era a favor do Floriano Peixoto. Gente, o que aconteceu foi o seguinte, uma parte do Rio Grande do Sul apoiava Floriano, outra parte não. Os que apoiavam eram chamados de pica-paus ou Partido Republicano, e o que eram as contras era o Partido Federalista ou Maragatos. E esse pessoal começou a guerrear para dominar o Rio Grande do Sul e, a partir do domínio do Rio Grande do Sul, lutar contra a capital Rio de Janeiro, tirando Floriano Peixoto de lá. O maior evento no sentido de grandiosidade foi a batalha chamada Cerco da Lapa, numa região lá no sul, aonde se teve um conflito envolvendo mais de 3 mil pessoas e muitas mortes aconteceram ali. E uma das mais emblemáticas é a chamada Chacina de Anhanomirim, que foi em Florianópolis. Essa parte é interessante, capital de Santa Catarina, né? Então eles dominam o Rio Grande do Sul, o Partido Federalista, e avança para Santa Catarina, que é o estado seguinte. Então a ideia é que eles viriam dominando estado por estado até alcançar o Rio de Janeiro e tirar o Floriano Peixoto do poder, uma vez que eles eram contra, entendendo
que Floriano Peixoto não deveria ser presidente. Por quê? Veja bem, a Constituição dizia assim, quando no primeiro governo da República, exclusivamente, se o presidente renuncia, deveria se convocar novas eleições, e Floriano Peixoto não convocou novas eleições, ele passou a governar como se ele tivesse sido eleito como presidente, não como vice. Algumas pessoas questionaram isso, e principalmente no Sul. Então, eles entendiam que o Floriano Peixoto deveria chamar novas eleições e não governar até o final da República, até o final do mandato. E aí, então, eles se organizam militarmente e passam a dominar. Dominaram o Rio Grande do Sul, dominaram a Lapa e eles chegam em Florianópolis. Só que lá em Florianópolis, eles perdem. Conhecida a chacina de Anhanomirim, ela é conhecida como uma chacina porque os exércitos do Brasil, apoiadores de Fernando Peixoto, invadem Florianópolis e derrotam o Partido Federalista, derrotam os Maragatos. Para quem acha que o Brasil é um país tranquilo, nós tivemos muitas revoltas. Agora, nesta chacina do Anhanomirim, é interessante porque se chamava a cidade de Florianópolis, capital de Santa Catarina, se chamava Nossa Senhora do Desterro. E depois que Floriano Peixoto invade, ela passa a se chamar Florianópolis, em homenagem a Floriano Peixoto. Então, além deles terem perdido a guerra, eles tiveram que engolir que a capital se chama o nome do seu vilão, né, do seu algoz que domina ali essa região. Por isso que muitos jovens e muitas pessoas de Santa Catarina chamam de Floripa, justamente para evitar lembrar deste evento, né, de Florianópolis. Esta revolta também foi considerada chamada revolta da degola, porque era comum se matar as pessoas degoladas, já que o armamento dessas revoltas eram algo muito precário, armas de fogo não eram muito comuns, como era o facão. Então, degolar as pessoas era uma forma comum de matar. E os federalistas, eles foram derrotados em 1894, já no próximo governo de Prudêncio de Moraes. E nós tivemos também a revolta da Armada pelo mesmo motivo, para cumprir a Constituição de 1891. Alguns almirantes, que são o máximo comando da Marinha, e generais entendiam que precisava convocar as eleições. Mais ou menos não, exatamente o mesmo problema. E ali aconteceu a revolta da Armada, onde a Armada é como a gente chamava a Marinha nessa época. Uma grande parte apoiava o Floriano Peixoto, uma outra parte apoiava a renúncia de Floriano Peixoto para as eleições, e eles lutaram no Rio de Janeiro de uma forma muito violenta, e Floriano Peixoto e seus apoiadores vencem esta guerra. Em 1894, no fim do mandato, que deveria ter sido de Deodoro da Fonseca, mas foi cumprido inteiramente por Floriano Peixoto, que não convocou as eleições, ele, enfim, convoca as eleições. No entanto, há os movimentos florianistas pedindo para ele ficar, mas ele não aceita, e ele sai do poder nesta data, né, 94, e entregando aí uma república, e nós acabamos a República Velha e passamos a ter a República, acaba a República da Espada e nós passamos a ter as chamadas repúblicas oligárquicas. Pessoal, por hoje é só, até mais.